ZYV 720, Rádio Capital do Caju FM, operando na frequência 91,7, localizada na Rua Epifânio Nogueira, número 418, Pacajus, Ceará. Diretor Neurivan Maia. Continue ligado, vem aí a próxima atração. O programa que você vai ouvir agora é uma produção independente de responsabilidade de seus realizadores. A cidade está murada. Já não encontro mais a entrada para a vida plena. Os problemas me sufocam. Já não consigo achar uma saída. As barreiras são tão altas. Mas eu não vou desanimar. Preciso ouvir a voz de Deus me impor a caminho e elevar o meu clamor. 13 horas e 32 minutos em Pacajus, começando para você o programa Trocando Ideias. O povo escolhido. Jesus sacramentado, eis a fonte de todos os bens. Ele diz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. João 7,37. Com que abundância os santos sempre têm bebido das águas da graça, nesta fonte do Santíssimo Sacramento, onde Jesus nos reparte todos os méritos de sua paixão. Conforme predisse o profeta, irei cheio de alegria tomar as águas das fontes do Salvador. Isaías 12, versículo 3. Capital FM. É isso aí, introduzindo o programa, o nosso tema sobre o Santíssimo Sacramento, a Eucaristia, que é fonte para a nossa vida, para toda a igreja. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Nossa Senhora, esposa do Espírito, graças e louvores sejam dados a todo momento. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quero começar abraçando nesta manhã quem está ligadinho conosco, você de Beberibe, o Mari Casa Forte, a Fabiana, também a sua irmã no Umari Beberibe Casa Forte. Abraçando também o Auremi, abraçando a Leudinha, abraçando também a Rosemary, também minha irmã Kelly Patrícia, abraçando também a galera que tem nos apoiado aqui no programa Trocando Ideias. Boa tarde, Anderson. Boa tarde, Andresa. Boa tarde, Oséias. Muito boa tarde aos ouvintes da Rádio Capital do Caju FM. Quero mandar um grande abraço para a Yara Baima, que está na escuta hoje, para o Jailton, para o Osmar, a família, para a minha mãe Francilene. Um forte abraço. Vamos prosseguindo. Boa tarde, Anderson. Sim, boa tarde, Oséias. Boa tarde, Maxwell. Boa tarde, Geilson. Boa tarde, Andressa. Boa tarde, Kelvin Max, que está aqui na mixagem. Um abraço a todos. Hoje tem aniversário do meu sobrinho, primeiro ano de vida. Eu acho que ele não vai entender, logicamente, mas se a família estiver ouvindo, parabéns, David, que Deus dê muitos e muitos anos de vida. E um abraço a todos que estão ouvindo. Eu divulguei bastante ontem também na reunião da liturgia sobre o programa Trocando Ideias. Em vez de estar ouvindo política ou politicagem por aí, vamos estar ouvindo uma coisa que é de Deus, não é isso? Boa tarde, Maxwell. Boa tarde, Osés. Boa tarde a todos aqui presentes. Boa tarde aos ouvintes. Boa tarde ao meu setor Betânia, comunidade Dom Bosco, que também, agora faço como ontem, só convidei todo mundo ontem. Eu acho que tem muita gente nos ouvindo de lá hoje. Boa tarde a todos.
Boa tarde, Geilson. O programa é dedicado para os aniversariantes. O Geilson vai ser aniversariante de amanhã, então o programa é especial para Jesus Eucarístico. E Jesus, que é manso e humilde de coração, leva ele dentro, né, para comemorar. Amém, né? Assim seja. Boa tarde a todos, né, que estão aqui no estúdio. Boa tarde a todos vocês que estão nos ouvindo aí pela sintonia, né, da capital do Caju FM. Vamos de música 91.7 na capital do Caju, oferecendo para você que ama a Eucaristia, você que não ama vai aprender como é amar hoje com a graça de Deus. Para isso nós invocamos o Espírito Santo no início do programa, né, para que nós possamos estar apaixonados por Jesus na Eucaristia. O programa vai ser recheado de muita coisa boa. Então você liga 3348-7594, o 9212-5917. Quero abraçar também a galera do Formoso na sintonia. Simbora de música! Sinto forte tua presença em mim, teu amor a me tocar. Podes tocar em mim, Senhor, podes curar a minha dor, podes viver em mim, Senhor. Tocar em mim, Senhor, podes curar a minha dor, podes viver em mim, Senhor. Teu corpo santo a me
Participe! Capital FM! É isso aí, povo de Deus, estamos de volta. Programa Trocando Ideias, você liga 9212-5917. 9212-5917 ou 33487594. Você interage pelo WhatsApp 9157-6382. Outro WhatsApp para interagir. O teu, Anderson. Tem também, se você quiser acessar, 991-22-4184 e o site da rádio, né? Capital do Caju, capitaldocaju.com.br. Eu sei que não está em Pacajus ou na região, mas o pessoal do grupo Trocando Ideias sabe disso. Basta acessar capitaldocaju.com.br aí na internet e acompanhar ao vivo. É isso aí, povo de Deus. Vamos agora com o nosso tema de abertura, introduzindo aqui o tema sobre a Eucaristia. Diácono Francisco é um ex-pastor e hoje ele é diácono permanente. Ele já é falecido, deixar claro isso, e vai falar um pouquinho o testemunho dele sobre a Eucaristia. 91,7. Verdade. Porque veja, eu aprendi aquilo, ensinei durante tanto tempo aquilo, de que não está presente. Daqui a pouco a Sagrada Escritura, eu começo a perceber que Nosso Senhor não usou o verbo representar, ou simbolizar, e há 40 verbos no aramaico que poderia ser usado, ele usou isso. E alguém pode dizer, mas em outras circunstâncias ele usou o verbo ser, como por exemplo, eu sou o caminho, eu sou a videira verdadeira. Sim, mas é preciso ver o contexto. Vai ver que ali se tem que entender literalmente. Tudo isso a gente responde, o vídeo vai ajudar e etc. Eu estava então vendo tudo isso e comecei a entrar. Não era fácil, não é fácil. Não é pensar, olha só, eu estava errado, puxa, vamos fazer caso. Não. Claro, porque você não era com todo carinho. Porque as minhas dúvidas não eram só essas. Eu não aceitava o primado do Papa, eu não aceitava a doutrina do purgatório, eu não aceitava nenhum dos dogmas sobre a Virgem Maria. Então não é fácil. Muitas vezes eu tinha que parar o estudo, sair para fora da casa, esparecer um pouco, porque não é brincadeira. É um sofrimento físico, emocional muito grande. E aí eu volto aqui para o momento em que eu decidi. Tomou a decisão. Tomei a decisão. Eu estava no meu quarto, ajoelhado, só com a Sagrada Escritura. Só havia algo além da Sagrada Escritura, que era uma concordância do grego, que não existe, pelo menos não existia na época em português, mas uma outra língua. Eu estava vendo o que o texto grego diz, e me ajudou muito. Eu estava com o Evangelho de São João, capítulo 6. Discurso sobre o pão da vida. Pão da vida. Porque aparece em português 5 vezes a palavra, o verbo comer. Mas no texto grego são 2 verbos. É o fagê e o trogo. Para quem conhece. E eu percebi, por esses verbos, que o discurso tem que ser interpretado literalmente. O Nosso Senhor está dizendo aos judeus, ele está falando na sinagoga de Cafarnaum. Então é preciso ver o que não era lá alguém levantar para dar opiniões, mas se levantar para dar, passar. Não era uma rodinha de amigos. No rodinho, não. Discutindo temas. É preciso ver isso com a autoridade, não só que o Nosso Senhor está vestido, mas na sinagoga se reveste disso tudo. É preciso ver isso tudo. Não é acho que. O acho que. É o contexto. Ele vai dizendo, e o pão, ele fala do maná. O maná é um tipo, é isso que eu estudei, é um tipo da Eucaristia. O maná, e eu aprendi que o maná foi um milagre. Se eu aprendi lá, veja bem, estou raciocinando ainda como Batista. Se eu aprendi que o maná é um milagre e é um tipo da ceia do Senhor, aponta para a ceia do Senhor, seria um absurdo achar que o tipo é superior ao antítipo, ou seja, que lá é um milagre e aqui não é. Exato. Veja,
Não se pode, porque todas as figuras, isso está no livro Messias, tudo isso aqui, os tipos são inferiores ao antítipo, ou seja, ao que é a realidade. O maná é inferior à realidade da Eucaristia. Então, vendo essas coisas, Nosso Senhor vai dizer, e o pão, olha a promessa, e o pão, o verbo, a colocação, a construção gramatical, principalmente no texto grego, e o pão que eu hei de dar é a minha carne, a salvação do mundo. Ele está prometendo. Olha o contexto, o momento histórico, está por ocasião da Páscoa. Tudo isso é preciso ver. Mas aí Nosso Senhor vai dizer várias vezes, e a minha carne é verdadeiramente comida, o meu sangue é verdadeiramente bebido. Quando eu estudei esse texto e vi essa diferença das duas palavras que se usa no texto grego, eu não tive dúvida. Eu disse, a Igreja Católica está com a verdade. A presença de Nosso Senhor na Eucaristia é um fato, é uma verdade, é bíblico. Ora, eu aprendi a amar Nosso Senhor. Eu me lembro o dia em que na Igreja Batista eu fui à frente chorando, reconhecendo um pecador e fui para aceitar Jesus, Nosso Senhor, como o único, suficiente Senhor e Salvador. Eu aprendi a amar Jesus. Ora, e se eu amo a Jesus, se eu amo realmente a Nosso Senhor e descubro que Ele está na Igreja Católica desta maneira, desta presença, que eu não precisava mais abrir a minha Bíblia para voltar no tempo, recordar algo há 2000 anos, mas eu posso presentear algo que se torna permanente na igreja. Eu não tinha outra alternativa. Eu tinha me ajoelhado aquela tarde, ainda como pastor, com a cabeça aí cheia de dúvidas, mas quando vi isso, eu disse, a igreja está com a verdade, eu vou me levantar e vou procurar um padre. E o senhor foi? Eu fui. Qual foi a reação? Aí fui procurar o meu querido amigo, pároco da igreja de Paróquia São Francisco, aqui pertinho, em Bragança Paulista, Monsenhor José Lélio Mendes Ferreira. Né? Então foi curioso. Eu fui procurá-lo, aí, muito bem. A minha esposa sabia que eu estava fazendo um estudo. Mas achava que fosse um estudo próprio? Muitos pensavam que eu estava fazendo um estudo para fazer, com a minha tese foi sobre expiação, né? Mas eu estava fazendo um outro estudo, ficou assim. Então, quando eu saí, eu disse para minha esposa o seguinte, ela estava na sala, nós morávamos numa comunidade linda, lugar lindo, pessoas muito boas, pessoas sérias, tem muita gente séria, né? No meio evangélico, lá na comunidade Palavra da Vida, pessoal, lugar muito bonito. Eu morava lá nesta comunidade. E aí eu disse à minha esposa, meu bem, ore por mim, porque eu estou indo agora à cidade para tomar uma decisão que vai mudar a nossa vida. Mas não de, como toda mulher, ela diz, o que é que você vai fazer? Eu disse, eu lhe conto depois. E fui. Agora, não pense que quando eu tomei a decisão, eu estava ajoelhado. Eu vou sair agora e vou procurar um padre. Quando eu levantei, minha cabeça veio um turbilhão de ideias. Onde eu vou fazer o que agora? Deixo de ser pastor, deixo de ser professor de teologia, vou fazer o quê? Vou ficar desempregado. Isso não é brincadeira. Trabalhando em função da igreja, portanto a igreja não, aqui. Não me abalou. Vou sair agora e vou procurar a Igreja Católica. Mas e essas outras dúvidas? Eu disse, não, eu vou chegar lá e dizer assim, eu quero... sabe a ideia que eu tinha, Ferdinando? Uma ideia até muito infantil, mas era a minha simplicidade. É aquilo que o senhor falou no começo. Se descobre um tesouro. Um tesouro que a gente... é um tesouro que vale a pena vender tudo para tê-lo. Eu descubro esse tesouro. Eu pensei, eu chego lá, vou procurar um padre, eu que eu fiz. Padre, o senhor pode me dar, eu quero que você veja Jesus na Eucaristia. Eu pensei, pois não, para quê? Pensei que era isso. Que uma coisa fosse mais simples. Então, veja, veio também os amigos. 4 dos meus filhos, 2 estavam noivos. Estavam fazendo teologia para serem pastores. A minha filha mais velha estudando em Curitiba.
os dois fazendo teologia lá, ela... O objetivo dela era trabalhar com a evangelização de criança. O meu quarto filho trabalhando numa editora evangélica. Quer dizer, todos nós, uma vida tranquila, muito bem. Em função da evangelização? Veja, eu sabia das consequências, mas vou dizer para o senhor que é muito importante isso. Eu não me preocupei muito com a perda do emprego, das consequências que ia ter, que eu conheço, a psicologia, de perder os amigos, isso dói, não é fácil. Mas o senhor sabe, aí chacoalhou, aí eu tremi das bases, foi quando eu vi uma cena que veio à minha mente, a minha esposa, ela não gosta que eu fale, você está me ouvindo, hein? Qual é o nome dela? Qual é o nome dela? Didi é Benedita, mas é Didi, é o apelido Dona dela. Didi, um beijão pra senhora, Dona Didi. Ela está me ouvindo, ela não gosta muito que eu digo isso, porque ela fala assim, como você pôde duvidar do meu amor por você? Mas naquela hora eu pensei, quando eu contar para ela, por que eu tinha receio? Porque ela foi criada, educada num lar, não só acatólico, não católico, mas num lar anticatólico. Anticatólica. Então eu pensei. Programa Trocando Ideias para você, aqui quem está nos apoiando, Bela Joias, nossa amiga Suzana, onde você encontra brincos, pulseiras, relógios, alianças. Abraçando também a Edna, que tem nos ajudado, da Secretaria de Educação, né? Um grande abraço, Deus abençoe pela sua generosidade. Também, Casa Franciscana lá em Horizonte. Franciscana, né, Kelvin? A Casa Franciscana lá em Horizonte, na Avenida Presidente Castelo Branco, próximo à Prefeitura Municipal. Você quer comprar móveis com qualidade, com aquele precinho camarada, com a facilitação, cartão, crediário. É só dar uma passadinha lá em Horizonte, na Casa Franciscana, e falar com o Chagas. O Chagas é o meu pai, por sinal, e ele é o proprietário. Você fala diretamente com o dono e consegue aquele preço camarada. Móveis populares e móveis projetados também. Muito bem, e aqui em Pacaju e Serraria Macedo, com o nosso amigo Carlinho, onde você encontra portas e janelas venezianas de ótima qualidade. E falando que ouviu tanto no Clube da Paz como no programa Trocando Ideias, você tem aquele descontaço aí na Serraria Macedo, fica próximo ao Mercadinho do Gerliano, Aldeia Parque. Abraçando o nosso amigo Eurico, também que tem nos ajudado, onde você encontra bombas de cacimba e outros produtos aí no Croatá com o nosso amigo Eurico. Um grande abraço, Eurico. Obrigado também por contribuir com essa obra de evangelização. Abraçando também o Cássio e o Gleusson. E se você quiser refazer, reformar o motor de alguma coisa, da sua cacimba, deu problema, leva lá no Eurico que ele conserta e deixa pronto de novo. Fica pertinho de onde, Anderson? Tem um ponto de referência mais ou menos? Tu já foi lá alguma vez? Não, eu particularmente ainda não fui lá não, mas eu conheço o trabalho dele já de muitos anos. É um profissional de mão cheia. Mas ali no Croatá é facinho, qualquer coisa você vai perguntar para o Cássio. E um grande missionário, né? Sem dúvida um grande missionário que teve muito tempo na equipe de missão aí, foi o Eurico, né? Até fiz algumas missões com ele também. Verdade. Fica em frente à Secretaria de Infraestrutura, então é aqui no centro. Muito é aqui bem. no centro, em frente aqui, próximo aqui à Rádio Capital do Caju. Ótimo, já passa no programa e lá. É isso aí, vamos de música, daqui a pouquinho voltamos com os nossos amigos convidados aqui deste sábado. Ao nome de Jesus, por isso clame. Senhor, quando te vejo no sacramento da comunhão, sinto o céu se abrir e uma luz a me atingir, esfriando minha cabeça, esquentando meu coração. Senhor, graças e louvores sejam dados a todo momento. Quero te louvar na dor, na alegria e no sofrimento. E se em meio à tribulação eu me esquecer de ti, ilumina minhas trevas com tua luz. Senhor, quando te vejo no sacramento da comunhão, sinto o céu se abrir e
uma luz a me atingir, esfriando minha cabeça. Senhor, graças e louvores, quero te louvar na dor, na alegria e no sofrimento. E sem meio à tribulação, eu me esquecer de ti. Jesus, fonte de misericórdia que jorra no templo. Jesus, o Filho da Rainha. Jesus, rosto divino do homem. Jesus, rosto humano de Deus. Jesus, fonte de misericórdia que jorra no templo. Jesus, o Filho da Rainha. Jesus, rosto divino do homem. Jesus, rosto humano de Deus. Chego muitas vezes em tua casa, meu Senhor, triste, abatido, precisando de amor. Mas depois da comunhão, tua casa é meu coração. Então sinto o céu dentro de mim. Não comungo porque mereço, isso eu sei, meu Senhor. Comungo pois preciso de ti. Voltei à missa, eu fugia de mim, de ti, mas agora eu voltei, por favor, aceita-me. Jesus, fonte de misericórdia que jorra no templo. Jesus, o Filho da Rainha. Jesus, rosto divino do homem. Jesus, rosto humano de Deus. Jesus, fonte de misericórdia que jorra no templo. Jesus, o Filho da Rainha. Jesus, rosto divino do homem. Jesus, rosto humano de Deus. Jesus, rosto humano de Deus. São 14 horas aqui em Pacajus. Na sua cidade, que horas que é? Diz aí pra nós. Abraçando a galera da Obra Shalom, abraçando também. Sei que ela não vai estar ouvindo, mas vai ficar gravado, depois ela escuta, né? Como o seu sobrinho vai ouvir futuramente pelo YouTube, né? Quando tiver 2, 3 anos. Aí ele sempre vai ter mais visualizações. A gente vai estar divulgando melhor, com mais qualidade. Eu vou mostrar também pra mãe dele, né? Pra Nádia, que tá lá organizando lá a festinha de aniversário, não tá ouvindo. Mas eu vou mostrar pra eles, com certeza, no YouTube. Você está ouvindo agora o quadro Tudo por um Pedaço de Bolo. Brincadeira, gente. Vamos agora falar com o nosso amigo Maxwell. Maxwell, o que você preparou aí para falar sobre o Eucaristia? Fica à vontade, viu? Eu não vou nem perguntar nada, viu? Você fica à vontade aí.
Graças a Deus, viu? Porque a Eucaristia é um tema bem profundo, bem complexo. Se você falasse o que é Eucaristia, até um pecado, né? Ia ser difícil, né? Sim, sobre o Corpus Christi, né, Osés? Eu estava pensando aqui, estava lembrando sobre a instituição do dia de Corpus Christi, né? Que toda quinta-feira do ano, 60 dias após a Páscoa, né? Tem a quinta-feira de Corpus Christi, que foi instituída pelo Papa Urbano IV, que ela quer dizer, na verdade é uma comemoração da Quinta-feira Santa, a instituição da Eucaristia, mas como ninguém pode na Quinta-feira Santa, não ficaria bem, né? Ter uma festa comemorativa se Jesus está às vésperas do seu grande sofrimento. Então a igreja achou por bem ter um dia, depois da Páscoa, que comemora esse dia. Então, na época que o Papa instituiu esse dia, tinha uma heresia que dizia que Jesus não estava na Eucaristia. Então o Papa, um dos motivos foi tornar público esse valor que a igreja dá, essa certeza de que Jesus está na Eucaristia. Começou com o grande milagre de... na verdade começou antes, né? Começou com a beata Juliana de Liege, que teve visões no ano 1193 com Nossa Senhora, e Nossa Senhora nas visões pedia que ela levasse ao mundo o desejo de Jesus de que houvesse um dia assim na igreja, que comemorasse o corpo de Cristo verdadeiro, alma, divindade, né, sangue, presença real de Jesus Cristo na igreja, que esse dia fosse comemorado. Então Nossa Senhora, nessas aparições a essa beata, fazia esse pedido, e ela levou ao bispo da diocese dela, o bispo de Liege, e ele aceitou e instituiu esse dia na diocese dele. Alguns anos depois, em 1243, houve o grande milagre de Bolsena e Oviedo, que o Papa Urbano IV foi presenciar esse milagre, viu, e aí ele levou todo esse dia para toda a igreja, né? Quando acontece o milagre na estrada, por isso que fala, o milagre eucarístico de Bolsena e Oviedo, porque foi entre as duas cidades, né? Na igreja de Santa Cristina. Quando um padre que estava muito atingido por essa heresia de que Jesus não estava presente realmente na Eucaristia, foi visitar o Papa que estava em Oviedo, e quando voltou, parou nessa igreja de Santa Cristina e foi celebrar a missa. E lá, quando ele ergueu a hóstia, né, consagrada, ela virou carne, só não a parte onde estavam os dedos dele. E ela conserva assim até hoje na Catedral de Oviedo. E jorrou sangue para todo lado, sujou assim no bom sentido, né, a roupa do padre, de alguns fiéis, o mármore do altar, ele existe até hoje lá, com as marcas do sangue, nunca saíram. E aí ele volta para Oviedo para dizer ao Papa Urbano IV que nesse dia estava lá, por acaso, dois grandes santos da igreja, né, São Tomás de Aquino e São Boaventura. E eles vêm os três para ver o milagre. E quando o Papa vem, ele manda que seja examinado e comprova, então ele vai e faz o dia de Corpus Christi para toda a igreja. E pede para São Tomás de Aquino escrever o ofício e uma música, né, uma música de adoração. E aí é famosa até hoje, que todos nós cantamos nas adorações, que é essa música de São Tomás de Aquino, que é o Santíssimo Sacramento. Tão sublime sacramento. Foi escrito por São Tomás de Aquino. E São Boaventura escreveu, pouco depois, o ofício, que esse eu não conheço ainda. A gente conhece algumas partes, mas ele escreveu todo um ofício sobre o corpo de Cristo, né? Que até tem umas partes que a gente vê sempre algumas músicas, carum facto est, né? Carum facto est. Verbum carum facto est. Isso aí, verbum carum facto est. O verbo só para falar latim, viu? A gente não consegue falar nenhum português. O verbo que se torna carne, né? Então, São Boaventura escreveu esse ofício que existe até hoje. Eu não o conheço ainda, não, infelizmente. Pronto. Olha, uma coisa que o Maxwell falou, que é interessante a gente perceber, que na história da igreja é marcada por inúmeros milagres eucarísticos, inúmeros, né? Às vezes pelo desleixo, às vezes pela santidade de alguém que está em contato com a Eucaristia. Acontece, por exemplo,
Santos que, ao desejar comungar, a Eucaristia vinha lá do altar, atravessava a parede, como fez com Santo Antônio, que ele sentiu o desejo de comungar, né? E a Eucaristia veio parar na boca dele, né? Santas que estavam, por exemplo, na missa, não poderia ainda comungar por não ter uma preparação, não porque estava em pecado, mas porque não chegou à idade da época de comungar. E o Senhor, vendo aquele desejo tão grande, ele flutuou dali e ia até perto da pessoa, e o padre, vendo a confirmação, deu a Eucaristia. Então, vários santos mostraram essa grande reverência e adoração extrema. Por exemplo, São Francisco, né? Quando ele via alguns quilômetros, uma igreja, ele se ajoelhava e chorava, adorando o Santíssimo Sacramento, como São Francisco de Assis e outros, né? Santa Ismelda Lambertin, né, Osés, é que esse exemplo, na época dela, a igreja só permitia uma criança comungar com 14 anos, como é a crisma hoje, né? E ela, com 9 anos, tinha um desejo muito grande e dizia para as irmãs do convento que ela tinha certeza, perguntava: por que vocês comungam e não morrem de amor? Eu sei que se eu comungar, eu morrerei de amor. E ela, perto de fazer 10 anos, assistindo uma missa de joelhos, na hora que o padre distribui a Eucaristia, Jesus sai e vem para na frente dela. Ela ainda não tinha... E detalhe, ela assistia todas as missas vestida como uma noiva, né, que ela se preparava como uma noiva para o Cordeiro. E nesse dia Jesus sai, e na hora que ela comunga, ela fica em oração por muito tempo de joelho. Quando, depois da missa, muito tempo que as pessoas vão ver lá, ela já, na verdade, está morta, de amor, né? Morreu de amor. Casou. Casou. Se encontrou com o esposo. Andresa, fica à vontade. Boa tarde mais uma vez. Ok? Quem come minha carne e bebe o meu sangue tem vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. É uma máxima da Eucaristia, nós a encontramos aqui no Evangelho de São João, capítulo 6, versículo 54. Se você quiser conferir em casa, vê a veracidade dessa passagem. Ela é muito forte, ela é muito expressiva, né? Porque quem come a minha carne bebe o meu sangue. É muito expressivo isso, né? É Jesus que se comunica à alma íntima dele, a alma que é íntima ao seu coração. A Eucaristia, meus queridos amigos, ela tem um valor infinito para nós. Nós jamais, assim como a Santa Missa, conseguiremos explicar o sentido da Eucaristia, a eficiência, a eficácia dela nas nossas vidas. Nós jamais conseguiremos exprimir em ações, com as nossas boas ações, o valor infinito que a Eucaristia tem para nós. A Eucaristia, ela significa o corpo de Cristo, para quem não sabe, né? Essa semana, na quinta-feira, o Maxwell já falava, nós vivemos um grande acontecimento na Igreja Católica, uma grande comemoração litúrgica, que é a Eucaristia, o corpo de Cristo, né? Onde celebramos o corpo, o sangue, a alma e a divindade de Jesus ali no altar. A Eucaristia, ela tem um grande valor salvífico, né? É um grande manancial de graças nas suas necessidades, nas suas feridas. A Eucaristia, ela é muito conhecida por isso, né? Porque ela é uma fonte de graças, uma fonte de milagres, de curas, que realiza muitas obras interiores e exteriores, né? Me lembrava aqui também do milagre de Lanciano, onde também o corpo de Cristo ele se transforma em carne e sangue, onde em análises biológicas, químicas, depois que foram feitas, constatou-se que aquela carne ela era um pedacinho do coração humano. Era o coração de Jesus que ali batia. Há um santo que fala que a Eucaristia, quando nós comungamos o corpo de Cristo, aquele pãozinho, não é? Que quando, a partir da invocação do Espírito Santo sobre aquele pedaço de pão, se torna efetivamente o corpo, o sangue, a alma e a divindade de Cristo, aquela Eucaristia, ela se encarna no nosso coração, ela toma o nosso ser. Então, para você que vive aqueles pecados difíceis de largar, aqueles pequenos pecados, aqueles pecados de estimação, aqueles pecados contra a sua castidade, o adultério, a masturbação, os grandes santos dão como remédio a Eucaristia, que ela fecha essas brechas para o pecado, né? É Jesus, então, que se encarna no nosso coração, adentrando todas as nossas feridas, a partir do valor salvífico que a Eucaristia tem. Olha aí, Andresa participando, daqui a pouquinho a Andresa participa mais um pouco com você. A palavra Eucaristia vem também do grego
Eucaristou quer dizer obrigado, ação de graças, render graças, render louvores, né? Então, os gregos entre si, quando usam essa língua grega, ele fala, quando vai agradecer, Eucaristou, né? Ou seja, obrigado. E é interessante também que a palavra hóstia quer dizer vítima. A vítima, que é Jesus, que se oferece como aquele que é a salvação para nós. Então, antes da consagração não é a hóstia em si, são as partículas, né? Mas após a consagração, de fato, é a vítima, que é vítima, mas é uma vítima ressuscitada, que se oferece por nós. Uma vítima ressuscitada, porém imolada, né? A gente vê em Apocalipse, o Cordeiro, ele está glorioso, mas ele está o quê? Imolado. Ou seja, Jesus está ressuscitado, mas com as marcas da paixão. A Andresa pegou o texto de João 6, não foi, Andresa? 54, né? O texto mais antigo sobre a Eucaristia é 1 Coríntios capítulo 11. São Paulo vai até falar, isso foi a leitura que foi lida na quinta-feira de Corpus Christi, né? São Paulo vai falar que ele vai dar aquilo que ele recebeu. Aí entra num assunto polêmico, né? Eu vou deixar a polêmica para o Maxwell, vou acabar o estudo na tranquilidade, viu, Anderson? Ô, Maxwell. Obrigado. Porque, assim, uma das objeções, eu acho isso muito pequeno, isso é pobre. Porque, infelizmente, se afastaram muito, eu deveria hoje dizer felizmente, mas é infelizmente, se afastaram do pensamento não só da igreja, se afastaram do pensamento do próprio fundador, que foi Lutero, né? Então, a visão que os protestantes têm hoje de Eucaristia não é a que Lutero tinha. É bem mais abaixo mesmo. É uma visão totalmente torta. Para o texto sobre a Eucaristia, lá de Isto é o meu corpo, existia, né? 150 só para aquele versículo, Isto é o meu corpo. 150 só para aquele versículo, entre os protestantes. 150 interpretações do versículo que fala, Isto é o meu corpo, né? Então, infelizmente, é uma bagunça aí de doutrinas. E eles argumentam outra coisa, eu vou argumentar para tu defender, viu? Que de fato ali não existe presença real, porque ali fala de memória, então é apenas uma lembrança, simboliza, não é presença real, é real espiritualmente, mas não é real na carne, de verdade, né? No tempo de Lutero dizia que Jesus estava na Eucaristia só enquanto estava sobre o altar, né? Só enquanto rendia o culto, quer dizer que no sacrário Jesus não estava mais. Essa era a ideia do senhor Lutero, né? Tão amado aí pelos nossos irmãos protestantes, tão idolatrado. E até desconhecido. E desconhecido também. É verdade. Hoje os protestantes dizem que Jesus não está lá de forma alguma, é apenas uma representação. Porque lá na Bíblia Jesus fala, né? Fazer isso em memória de mim. E aí quando a gente vai interpretar isso, levando em conta só o português, corre esse perigo, né? Em memória de mim. Só que a palavra que foi usada aí na escrita dos evangelhos era grega. E a palavra memória do grego existia duas formas de falar memória. Uma que era memória como nós entendemos, e outra que era uma memória que é atualizada, é trazida presente. E essa palavra é a que foi usada, que é a anamnese. Essa palavra quer dizer trazer aqui, trazer agora, trazer para o presente, né? Até São João Maria Vianney, em um dos seus sermões, ele faz a pergunta: de que adianta um baú cheio de tesouros se não tiver uma chave para abri-lo? E de que adianta o Calvário se não tiver um padre para atualizá-lo, trazê-lo aqui? Quer dizer, a palavra que Jesus usou, que foi usada no grego para escrever, quer dizer agora. É aqui. Jesus está dizendo que tem que ser trazido presente esse sacrifício. Tirado o esquecimento, exatamente. Ou seja, minese, esquecimento, e anamnese, tirado o esquecimento. Tirado o esquecimento, trazer aqui. Então é isso que o padre faz. O que o padre faz na Santa Missa? Ele traz o Calvário para nós. Aquele Cristo, como Moisés falou, vítima, ele é atualizado. Não que se repita, não se repete o sacrifício é único. Mas ele é trazido presente. Quando nós vamos à missa, nós vamos ao Calvário. Nós estamos inseridos no Calvário. Claro que o Cristo ressuscitado, ele não sofre mais. Deus, às vezes a gente vê muito nos Facebook, por exemplo, o padre celebrando e erguendo a hóstia, e ali aparecendo Jesus crucificado com muito sangue. É o sacrifício de Cristo, isso é correto, mas Jesus ali não sofre mais. É como o Osés falou do Apocalipse que São João viu. É o Cristo
ressuscitado, glorificado, mas imolado, né, com as marcas da paixão. Então, para nós cristãos, não há dúvida. Nós, católicos, cristãos católicos, não há dúvida. Jesus está realmente presente. Eu queria até, assim, sendo mais polêmico... Se não fosse, gente, nós temos muitos milagres eucarísticos, como o Moisés falou, e a gente tem um aqui que ainda não é aceito pela igreja, bom deixar bem claro, ainda não é aceito, ele ainda está em estudo, mas nós temos um aqui bem pertinho da gente, no Juazeiro, do Padre Cícero. Eu tive o prazer de visitá-lo já algumas vezes, e se você for lá, eu garanto que você sai renovado, se você ver a história. Como eu disse, não é aceito pela igreja ainda está em estudo, com certeza ainda vai render muito, né? Ainda vai ter muito estudo, mas é algo grandioso. Então, o milagre eucarístico é como se Deus estivesse mostrando assim, Jesus está deixando a assinatura dele, ele assina embaixo, está aqui, ó, eu estou presente. De tempos em tempos, sempre, quando existem grandes heresias, aí tem um milagre eucarístico, né? O de Oviedo foi em uma época de uma grande heresia. O de Lanciano na Itália também, Oviedo também Itália, né? Mas o de Lanciano também foi durante uma grande heresia, que era... de Lanciano, meu Deus, agora acho que é do tempo dos cátaros, né? Que também tinha uma grande. Exatamente. Então Jesus vai lá e deixa a assinatura dele, eu estou presente. E milagre eucarístico existe milagres eucarísticos desde o começo da era cristã. Nunca passou um século sem milagres eucarísticos. A gente tem um bem recente agora que foi Polônia, né? Que foi aceito pela igreja já, né? De Polônia. Também teve um na Coreia do Sul, né? Também já está aceito, graças a Deus. Então, quer dizer, é a assinatura de Deus. Ele está mostrando, eu estou aqui. Né? E quem somos nós para botar em xeque, para duvidar da palavra do Senhor? Isto é o meu corpo, né? Olha a frase que Jesus usa. Ele não diz isso parece o meu corpo, isso pode ser o meu corpo, não, ele diz isto é. Para quem entende do português, sabe que aí não tem variante. É o corpo de Cristo. Para quem não sabe, esse milagre eucarístico que ocorreu lá na cidade do Juazeiro, nosso querido Padre Cícero, ele dava de comunhão a uma beata. Beata naquele tempo era um termo referido a mulheres que iam muito às missas, piedosas, mulheres, né? Participativas, piedosas, religiosas. E essa beata, toda vez que ela ia comungar, a Eucaristia, o corpo de Cristo ali, ele se transformava em sangue. O sangue realmente como ele é, na sua espécie, né? Eu lendo a biografia do Padre Cícero... Mais uma, viu, Maxwell, aqui, ó. Aquele tempo, criou-se até uma grande confusão na cabeça do clero local. Por quê? Esses milagres só são reconhecidos no povo da Europa. Só os europeus reconhecem, mas aqui, quem vai olhar para esse povo sofrido nordestino? Então, é algo que hoje, né, por incrível que pareça, até demora que seja reconhecido de fato. Não estou dizendo que a Ave Maria, né, nosso querido Vaticano, esteja fazendo distinção entre aqui e a Europa. Claro que não, né? Mas acredito que por meio de tudo isso passa um mistério de Deus que nos envolve, né? Tipo, a beatificação do Padre Cícero já foi reaberta, né? Assim que o Papa Bento XVI, antes do Papa Bento XVI ser cardeal, antes do Bento XVI, estou me enrolando aqui, antes dele ser Papa, quando ele era cardeal, ele foi que puxou o arquivo da beatificação do Padre Cícero para reabrir de novo, né? Para mexer, quais eram as possibilidades e tal, de canonizar. Quando ele foi eleito Papa, aí pronto, guardou na gaveta de novo, né? Da reabilitação. Exatamente. Graças a Deus foi perdoado, né? Aqueles pecados públicos que ele poderia ter cometido. Estamos aí, né, alegres, né, esperançosos de sair aí, representando o nosso Nordeste, exatamente. Infelizmente, tem as más línguas, né, que o milagre do Padre Cícero não foi, a gente está até mudando aqui, não, não tinha sido aceito ainda, porque ele aconteceu exatamente na mesma época dos milagres com Santa Faustina Kowalska, do Jesus Misericordioso, nos anos 1920, 1930, 1930 e pouco. E aí o pessoal lá do Juazeiro tem essa mágoa, diz que a igreja só olhou para Faustina Kowalska. Mas a verdade não é assim, é que o problema é que o Padre Cícero ele foi suspenso de ordem. E isso foi que causou o grande problema dos estudos dele, né, das coisas dele. Ele foi tudo suspenso, quer dizer, nada é estudado, tudo é engavetado. E graças a Deus que o Bento XVI, ainda como o cardeal Ratzinger, que é prefeito da doutrina da fé, que puxou de volta, né? Graças a Deus está aí a passos largos. Hoje a gente sabe que já foram os escritos do Padre Cícero já foram revisados e aceitos pela igreja, né? Isso já é um grande passo. Um avanço enorme. É um avanço enorme, né? Se Deus quiser que seja feita a vontade de Deus.
Amém. Olha, os milagres eucarísticos, essa assinatura de Deus. Por exemplo, São Luís Henrique, ele teve uma época, na sua época teve um milagre eucarístico. O chamaram para ver e eles falaram: não preciso ver para crer, eu já creio. Esse milagre é para aqueles que não creem. Eu vou ficar aqui e não vou me mover, porque de fato Jesus não precisa que eu vá o ver com esse milagre, porque eu já o contemplo, né? Então é preciso a gente perceber que o Senhor olha para todos os tipos de fé, né? Aquela fé cambaleante, vacilante, e para aqueles que são robustos na fé. Vamos de música, daqui a pouquinho voltamos, falando com Anderson, com o Jailson, e continuando o papo, com o Tiago também, e vamos continuar o nosso papo. Pronto, o Júnior, de onde? O Aquino Júnior pediu a música da Toca de Assis, Gratidão. Jesus, a gratidão é o sentimento mais belo que um coração pode lhe dar. E esse canto é a nossa gratidão. Gratidão por cada missa que o Senhor nos dá. Gratidão por todas as vezes que escutamos: isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. Por este amor em meu peito que me inflama e me faz dizer sim, por esta paz infinita que eu sinto dentro de mim, por esta dor tão bendita que me une ao teu altar, a tua cruz, por me chamar a viver ao teu lado e sempre te amar. Gratidão, Senhor, por teu corpo e por teu sangue, pois eles me farão ir até o fim. Jesus, na tua santa missa eu sempre me farei eterna. Gratidão por teu corpo e por teu sangue, pois eles me farão ir até o fim. Jesus, na tua santa missa eu sempre me farei gratidão. E a expressão maior de gratidão é a nossa própria vida, entregue, a nossa fidelidade, o nosso desejo de adorá-lo e de fazê-lo feliz a cada momento de nossa vida, do nosso dia. Por este amor em meu peito que me inflama e me faz dizer sim, por esta paz infinita que eu sinto dentro de mim, por esta dor tão bendita que me une ao teu altar, a tua cruz, por me chamar a viver ao teu lado e sempre te amar. Gratidão, Senhor, por teu corpo e por teu sangue, pois eles me farão ir até o fim. Jesus, na tua santa missa eu sempre me farei eterna. Gratidão por teu corpo e por teu sangue, pois eles me farão ir até o fim. Jesus, na tua santa missa eu sempre me farei eterna. Gratidão
pois eles me farão ir até o fim. Jesus, na tua santa missa, eu sempre me farei eterna. Gratidão por teu corpo e por teu sangue, pois eles me farão ir até o fim. Jesus, na tua santa missa, eu sempre me farei gratidão. É isso aí, povo de Deus, são 14 horas e 27 minutos. Capital FM. Olha aí, alguns podem achar também que essa interpretação de Jesus estar na Eucaristia ser uma invenção nossa, atual, né? Ou de alguns cristãos. Porém, desde a igreja primitiva o entendimento era esse, a começar de São Paulo, a começar dos apóstolos que não entenderam nada lá em João 6, que queria ir embora, e Pedro falou, né, Senhor, essas palavras são duras demais. Se fosse uma parábola, Jesus ia perder discípulo por causa de uma parábola mal entendida? Claro que não. Jesus deu a vida pelas almas, né, para nos salvar. Então, ele ia até repreender aquela má compreensão, mas ele ia, depois, de forma particular, como sempre, ele explicava aos discípulos o sentido real das coisas, e de modo nenhum ele vai fazer isso, falar que é uma parábola. Pelo contrário, é tão dura, e eles entendem literalmente, os judeus, o que Jesus está falando, que eles vão embora, os discípulos, né? E alguns apóstolos ficam ali temerosos com palavras tão duras. E Jesus está disposto até ali, se for o caso, deixar que os apóstolos vão embora, se eles duvidarem da Eucaristia, né? Até pergunta se eles, de fato, querem ir embora. E eles estão ali, entre abraçar a Eucaristia, mesmo sem entender, ou, de fato, negar, porque não entendem. E hoje essa loucura continua. As pessoas, por não entenderem, como é que pode, me explique, se eu não entendo, não cabe na minha cabeça, então é mentira. Então, é um perigo muito grande. Os primeiros cristãos, os doutores, vamos aqui só para... Tertuliano falava o seguinte, um dos primeiros pais da igreja, né, do ano 160 que ele nasceu. Recebemos em nossa carne o corpo e o sangue de Cristo, para que nossa alma viva e se alimente de Deus. Tertuliano, ano 160. Vamos para cá, para Santo Irineu de Leão, ano 130. O que Santo Irineu vai falar? Ele é bispo... Oi? Ele é de Lyon, mas é porque no texto tem Leão mesmo. Aí depende da tradução, entendeu? O Irineu, né? Vocês estão viajando aqui, né? Pronto, Santo Irineu, ele vai defender a mesma expressão de Tertuliano, e Orígenes também, que é bem antigo, Orígenes, que é 185, é a época que ele nasceu, e ele vai falar o seguinte, mas claro que ele não falou no dia que ele nasceu não, falou depois, né? Ele é sacerdote e doutor de Alexandria, no caso na época, né? Hoje, no caso, ele não é doutor da igreja não, ele é pai e escritor da igreja. Quando tendes a felicidade de receber o pão e o vinho eucarístico, comeis e bebeis o corpo e sangue do Senhor. Olha aqui a afirmação. Quando nós temos a felicidade de comer o pão eucarístico e beber o vinho, nós comemos e bebemos o corpo e sangue do Senhor. São Paulo vai falar que quem come indignamente ele é culpado de quê? Do corpo e do sangue do Senhor. Ele não fala que é culpado do pão e do vinho. É culpado do corpo e do sangue do Senhor. E aqui tem uma lista enorme, né, Maxwell? A gente estava olhando de santos e doutores da igreja mostrando que é a presença real. 185 a 230, porque aqui tem a data de nascimento e a de morte. E um que não está aqui, né, mas São Justino Marte, né, também morreu no ano 110, ele também fala, recebemos quando ele, até por causa de uma frase dele que foi aceito receber a Eucaristia na mão, né, que ele aconselhava por alguns problemas da época do lugar. Ele diz, quando forem receber o Senhor, ele vai falar a forma de colocar a mão.
ele não falou nem o pão, ele fala o Senhor. Então, do começo da igreja, talvez fosse mais forte até do que nós agora. Porque quem está falando aqui são os santos, doutores, os pais da igreja, aqueles caras mestres, que né? mestres, os caras que realmente tiraram todas as dúvidas que podiam existir na igreja. Então, por exemplo, assim, às vezes quando eu discuto com meus irmãozinhos adotivos, eu sempre falo isso, gosto de falar isso aqui, que, por exemplo, vocês aceitam muitas coisas da igreja que vocês nem sabem. Onde é que tem na Bíblia falando que Jesus é Deus e é homem ao mesmo tempo? Vocês aceitam, mas isso foi a igreja quem definiu. A Trindade. A Trindade, por exemplo. Então, esses doutores, eles são aceitos também por nossos irmãos protestantes. Eles, em muitas definições deles, falando melhor, é aceito no meio protestante. Infelizmente, eles perderam esse meio eucarístico, né? Perderam essa definição eucarística. Não se aceita mais. E vem caindo, né? Como a gente já falou aqui. Lutero acreditava de uma forma, o Calvino acreditava de outra forma, e de lá para cá vem cada vez caindo mais. Eles vêm cada vez desfazendo mais da Eucaristia. Não se tem mais a crença na Eucaristia, infelizmente. Isso mesmo. Anderson, fale um pouquinho da sua experiência com a Eucaristia. Fica à vontade. Como eu não perguntei para os outros, vamos lá. Oséias, a minha experiência com a Eucaristia sempre ela foi muito vibrante e particularmente nos últimos anos está sendo cada vez mais intensa. Eu fiz a minha primeira Eucaristia numa cerimônia na escola lá em Fortaleza com o padre Gilson Soares, que acho que muita gente já conhece. Foi um momento muito importante para mim. Até hoje eu tenho particularmente um amor muito grande pela Eucaristia. Acho que a gente deveria, se a gente soubesse a importância que, por exemplo, a Santa Missa tem, acho que a gente talvez valorizasse mais. Eu estava até falando ontem na formação da equipe de liturgia aqui da paróquia. E eu queria só refletir, Oséias, sobre quinta-feira, porque a maior procissão que a gente teve aqui em Pacajus, nesse ano todo, foi a de quinta-feira. A gente percebe a força que Deus tem e a própria Eucaristia tem, a quantidade de pessoas que tinha na procissão, a quantidade de pessoas que tinha na igreja aguardando a procissão chegar e a quantidade de pessoas que estavam nas casas observando e de uma forma ou de outra contemplando aquele momento maravilhoso. Então, o poder da Eucaristia que nos faz louvar a Deus e levar esse louvor às ruas. E a bênção ali no hospital, eu particularmente achei algo muito vibrante, porque ali naquele espaço a gente tem muitas pessoas que estão doentes, estão passando por alguma enfermidade. Existem ali profissionais que, independente da sua religião, mas estão a serviço daquelas pessoas. E, de certa forma, o próprio Cristo Eucarístico, através daquela bênção, com certeza fortaleceu aquelas pessoas. Eu tenho certeza disso, como nós que estávamos presentes participando daquela formação. Então, acho que a Eucaristia, é o maior presente que Jesus deixou para todos nós, e acho que não tem como a gente viver sem Eucaristia. Eu, particularmente, gosto muito de participar da Santa Missa, e às vezes, por algum motivo ou outro, não tenho condições de receber a Eucaristia. A minha semana não é a mesma, a gente não consegue ser da mesma forma do que receber a Eucaristia. Não que a gente não tenha comungado de Cristo, porque a gente sabe, a gente comunga Cristo na palavra também na presença da igreja como um todo, nos irmãos, na pessoa do padre, a gente comunga. Mas a Eucaristia é também uma forma, é como se a gente não tivesse completo. Então, assim, sem sombra de dúvida, a minha experiência com a Eucaristia é muito forte, tanto é que, às vezes, os irmãos do Encontro de Casais com Cristo me chamam. Uma vez eu fui com o Kelvin Marcos lá na Pitombeira, testemunho dos jovens sobre a ser eucarístico. O Kelvin também falou um pouco sobre isso, sobre a vivência dele da igreja. Então, assim,
onde quer que eu esteja, eu procuro sim viver essa experiência forte com a Eucaristia. Eu lembro aqui, tem até no livro do Monsenhor Segu, que é um livro muito bom sobre a Eucaristia, daqui a pouco eu indico alguns livros, né? E ele vai falando assim, um pintor fez 3 quadros. O primeiro quadro tinha a frase de Lutero, que ali Jesus estava presente, né? Vou falar aqui do meu jeito, no livro está mais bem formal, né? Jesus está presente aqui, ou seja, a presentificação somente. Mas depois que termina o culto não está. Aí tinha um quadro Lutero falando. No outro quadro tinha Calvino. Jesus está espiritualmente aqui. Ou seja, aqui representa, né, o corpo e sangue de Cristo. E no outro quadro tinha Jesus com os apóstolos falando, isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. Aí o autor pergunta, né, em qual dos 3 você acredita? Então fica forte, né? Maxwell, só para terminar esse quadro, a gente vai para a música e volta com o Geilson. Lê essa frase aí que eu achei assim, só dá para o Maxwell ler que ele é bem, né, sereno. São Cipriano dizia em uma de suas cartas, tomando o pão e o vinho, o Cristo disse com toda a verdade, este é o meu corpo, pois não é simplesmente de seu corpo, não é simplesmente figura de seu corpo e de seu sangue, como imaginam alguns imbecis, mas são realmente o corpo e o sangue de Cristo. Sim, Jesus Cristo deu àqueles que creem nele sua própria carne e seu próprio sangue. Ele diz, eu, o Santo de Deus encarnado, vos dou o pão e o vinho e quero que sejam meu corpo e meu sangue. Se ele quer fazer o quê, né? A gente pode não acreditar nós, ou não né? Quem somos nós para dizer outra coisa, né? Se Jesus é a verdade, não pode mentir. Uma vez eu estava discutindo com um protestante, de forma sadia, ele ficou teimando o texto. Eu falei assim, cara, faz o seguinte, já que eu não sou teólogo nem nada, vai discutir com Jesus e falar que ele está errado. Jesus errou, então fale para ele que não é o corpo, represente que ele errou quando falou, que ele vacilou. Fale para ele, que não tem nada a ver com o que ele falou. Nesse momento, eu passo a responsabilidade para Jesus, tá bom? Mas na forma de ironia, né? São Paulo era irônico, né? Ele falava, vós ricos, né? Vós que sois poderosos. São Paulo sabia que o pessoal era... Às vezes tinha uns que não tinha nada, né? Ele chamava de ricos, né? Então vamos... A ironia, às vezes, ela serve para a gente acordar um pouquinho. Vamos de música. Só mandar um alô para quem está nos ouvindo, não é isso, Oséias? Fica à vontade, Anderson. Maria José, lá na Pauliceia. Também um alô para o Cássio, que vez ou outra está aqui no programa também. Lá no Croata 1. E para o Aquino Júnior, grande Aquino, um abraço. E um abraço para todos. Você quer mandar seu alô, quer mandar a sua pergunta? Acesse aí o Trocando Ideias. Qual é o telefone, Oséias? Olha, 3348-7594-9212-5917. E o WhatsApp? 5917, o WhatsApp é 9157-6382. Um abraço aí para o nosso amigo Aquino e também para a Patrícia. Vamos de música. 91,7. 91,7. É a música Majestosa Eucaristia de quem? Majestosa? Ao abrir meus olhos no altar, vi o cálice sagrado com o sangue de Jesus. E de dentro desse mesmo cálice subia majestosa Eucaristia. Em tua presença eu me sinto um mendigo sentado à mesa de um rei, e sem ter como pagar tamanha refeição, só posso dar-te eterna gratidão. O cálice e a hóstia eram um. Meu desejo também era com ele ser um. Ser um só
mesmo sangue nas veias, Senhor. Estando unido a Ti, esquecer-me de mim, conceder que eu fique eternamente assim. Em Tua presença eu me sinto um mendigo sentado à mesa de rei, e sem ter como pagar tamanha refeição, só posso dar-te eterna gratidão. O cálice e a hóstia eram meu desejo, também era com ele ser ser um só coração, meu Senhor. O mesmo sangue nas veias, Senhor. Tua carne em minha carne, Senhor. O Teu sangue em meu sangue, Senhor. Estando unido a Ti, esquecer-me de mim, conceder que eu fique eternamente assim. Eternamente assim. Quatorze horas e 43 minutos. Falando aqui com o Geilson. Geilson, fica à vontade para partilhar o que quiser, viu? Sobre a Eucaristia, quiser ler alguma coisa aí ou falar espontaneamente. Boa tarde. Boa tarde, Oséias. Boa tarde a todos, né? Só corrigindo aqui uma coisa antes, sim, né? Eu mandei alô para Patrícia Joaquim, né? Para Maxueldes e para a Patrícia. O Aquino a gente já mandou alô antes, né? Como a gente falou naquele programa anterior, né, sem ser do sábado passado, outro sobre Mariologia, né, a Eucaristia, né, tanto Maria é o ponto central, algo muito inexplicável, pode-se dizer. Todas as palavras que a gente possa falar sobre Nossa Senhora nunca vai ser suficiente, né, e sobre a Eucaristia também. Acho que Santo Afonso Maria de Ligório dizia o seguinte, que seria mais fácil a terra viver sem o sol do que sem a Santa Missa. Então é pra gente... São Pio de Pietrelcina. Pronto, né? Então assim, é pra gente entender um pouco da dimensão de que a gente levar a sério o que diz Paulo, né? Quando Paulo diz assim, imitar aqueles que herdam, né, as promessas. Então, os santos, eles não são só para ser admirados, né, mas para ser imitados, né? Então, quando o Padre Pio e os outros santos falam nessa dimensão da Eucaristia, é para que nós possamos abraçar essa causa, né, por inteira. A Eucaristia, ela é o próprio Calvário de Cristo, né? Na Santa Missa, né, na Eucaristia, o Padre, o Cristo se torna nas mãos do Padre, salvando a humanidade, como o próprio Calvário. Na missa é salva a humanidade. Na missa nós somos salvos pela Eucaristia. É a misericórdia de Deus, que sendo tão grande, Deus sendo tão grande, se faz tão simples, tão pequeno, a ponto de ser conduzido nas mãos de um simples ministro da Eucaristia. Deus, ele é tão grande, mas se faz tão pequeno, a fim de mendigar nosso amor. E muitas vezes nós vamos para a possessão eucarística, né? Não é fila, é possessão eucarística, de qualquer jeito, né? Mal vestido, às vezes até em pecados que a gente
a gente pode ver que pessoas, às vezes já encontrei pessoas indo para a missa, pessoas que é junta. E ela, como eu não posso tirar ela da fila da Santa Missa, ela comungou, depois eu falei com ela, eu não sabia. Então, se você tem alguma dúvida sobre a Eucaristia, não tenha vergonha. É melhor você, como já foi dito, né? É melhor que você tire suas dúvidas e não cometa um pecado maior do que aquele que você já está. Né? Que a Santa Comunhão é para a nossa salvação. Mas é preciso que nós, na verdade, nós nunca vamos estar aptos, preparados para receber o corpo de Cristo. Mas, pela misericórdia de Deus, existe o sacramento da reconciliação para que nós possamos melhor comungar, melhor receber Jesus. E na Eucaristia, Jesus, Ele nos santifica. Ele não vem em nós fazer um conosco, mas Ele nos leva a ser um com Ele. Nessa dimensão, né, tem o Santo Padre Pio também, que ele vai dizer que quando comungamos, Deus manda 2 anjos, os anjos se ajoelham ao nosso lado para venerar, adorar a Eucaristia que está em nós. A Eucaristia é o ponto central, é o mistério da nossa fé. Se é o mistério, é algo inexplicável, é algo grandioso. Então nós não podemos se aproximar da Santa Missa, da procissão eucarística, de qualquer jeito. A igreja diz, confessai no mínimo uma vez por ano. No mínimo, não quer dizer, encontrei uma vez a mulher, estava no encontro, perguntei se ela se confessar, ela disse, não, já me confessei já, não fez 1 ano ainda não. Eu disse, não é de ano em ano, é no mínimo uma vez por ano. Se pudesse, poderia ser todo dia, toda vez que você fosse para a comunhão, você pudesse se confessar. Então, muitas vezes, né, nós mesmos vamos para a Santa Missa de qualquer jeito. E, então, temos que tomar muito cuidado ao se aproximarmos do banquete eucarístico. É isso aí, Tiago. Vamos aqui falar um pouquinho, rapidinho aqui, vamos. Para encerrar aqui esse momento de bate-papo. Vamos falar sobre Nossa Senhora, essa mulher eucarística, né? O que nós podemos aprender com Nossa Senhora, que é mulher eucarística. Enquanto o Tiago fala, tem um canto, Oséias, de comunhão, só para ilustrar aqui também um pouco, tem um canto assim, que o refrão é: vinde, irmãos, vinde adorar o Senhor. A Eucaristia nos faz igreja, comunidade de amor. Então a Eucaristia vem para cada vez mais reforçar a nossa fé. É o grande mistério da fé. E eu gosto muito dos cantos, e nos cânticos eu também me inspiro muito. Às vezes até quando eu não sei dizer alguma coisa, eu canto diante do Santíssimo Sacramento, para melhor expressar. Já que cantando a gente reza 2 vezes também, né? Isso mesmo. Vamos lá, Tiago. É isso mesmo. A Nossa Senhora, né, que é o sacrário vivo de Deus, né, nós sabemos que a Virgem Maria é aquela que foi a primeira pessoa que aceitou Jesus Cristo, né, dentro de si mesma. Eu recordo de uma pregação que eu ouvi uma vez de um pregador, um grande pregador da igreja, que dizia que a primeira pessoa, do mesmo jeito, né, que aconteceu com Nossa Senhora na encarnação, acontece conosco quando a gente comunga. Por isso que é muito importante a gente estar em dias com o nosso sacramento da reconciliação, né? Então, Nossa Senhora é muito importante, né? Sabemos que os santos da igreja, todos eles foram santos por causa da Virgem Maria, porque eles eram amigos de Nossa Senhora e souberam, né, como ela viver essa piedade, né? Uma das coisas assim que mais agrada o coração de Deus é a piedade, né, Oséias? A piedade que leva a um coração contrito, e Nossa Senhora nos ensina isso. Olha que nós falamos da Eucaristia de forma bem ampla aqui, né? Porém, ficou bem resumido porque faltou falar sobre a adoração ao Santíssimo, faltou falar sobre a Santa Missa, que é a Eucaristia por excelência. Ou seja, a gente vai ter um programa só sobre a Santa Missa, e aí vai ser melhor de abordar, porque é muito amplo, né? Aqui a gente não abordou nem 1/1000 do que é conhecido, não é nem do que é, né? Do que é conhecido. Então fica aí, vamos de música, daqui a pouquinho voltamos. Uma música aí sobre Aline Brasil, Corpo e Sangue, pedido do Tiago. Tiago, oferece para cá, hein, Tiago? Eu ofereço para toda a galera do meu grupo de oração, Grupo Éfita, e para todos os irmãos da paróquia EJC. E vai para o Auremi também, no Canavieira, chegando aqui nos estúdios da capital do Caju. Para alguém, Andresa?
os meus olhos posso contemplar corpo e sangue de Cristo no altar. É a palavra que se cumpre aqui. Isto é meu corpo, isto é meu sangue. Sou o mesmo Deus que faz milagres. Deus que faz a estéril ter filhos. O Deus que faz o cego enxergar. O Deus que abre ouvidos dos surdos. O Deus que faz o coxo andar. O Deus que ressuscita os mortos. O Deus que pode tudo restaurar. O Deus que anda sobre as águas. O Deus que pode se tornar corpo e sangue no altar. Tudo é possível pra Deus. Tudo Ele pode fazer. Não é difícil pra Deus se fazer pequeno no vinho e no pão. Hoje eu te encontro, meu Deus. Hoje posso me alimentar. O teu corpo e sangue, Jesus, vem a minha alma Deus que faz a estéril. Ó, o programa aqui é bem dinâmico, decide na hora as coisas às vezes, né? Vamos com o Padre Paulo Ricardo sobre ação de graças. Preste atenção que 6 minutos, mas é um conteúdo de 1 hora aí, viu? Por que é necessário fazer ação de graças após ter recebido a comunhão? Algumas pessoas se perguntam por que é necessário fazer ação de graças depois da comunhão, porque alguns teólogos dizem que não tem o mínimo sentido. Se a Eucaristia significa ação de graças, é isso que em grego quer dizer Eucharistein, que sentido tem você, depois da missa, que foi uma ação de graças, se deter para fazer a ação de graças da ação de graças? Isso seria totalmente absurdo. Bom, o fato é o seguinte, nós não temos que nos deter em nominalismos, não é uma questão de jogo de palavras. É uma questão simplesmente de nós entendermos qual é a natureza da comunhão. Ou seja, quando nós recebemos a comunhão eucarística, o que é que ela realiza em nós. Se nós entendermos isso, nós iremos entender por que é necessário fazer ação de graças. E a razão é muito simples. Veja, existe um ramo da nutrição chamado nutrição funcional. Eu não quero aqui entrar em debates com nutricionistas para saber se a nutrição funcional tem ou não tem razão. Mas eu quero usar a ideia. A ideia é a seguinte. A nutrição funcional diz que nós não somos aquilo que comemos. Nós somos aquilo que conseguimos absorver. A ideia é que nós estaríamos pagando caro, gastando com alimentos nutritivos e importantes, mas o nosso corpo não estaria apto para receber e para absorver esses alimentos. E, portanto, o tanto que a gente come, a gente então elimina depois, né, na evacuação. Ora, assim também é que nós temos algumas comunhões. A pessoa, ela tem um organismo espiritual. E a comunhão eucarística é alimento para este organismo espiritual. Mas a pessoa recebe a comunhão, mas não absorve o que ela recebeu de alimento. Ou seja, o Cristo, o hóspede da alma, passa pela alma, mas não deixa rastro, porque a pessoa não se abriu para recebê-lo. É por isso que nós podemos dizer que, infelizmente, desgraçadamente, existem muitas comunhões, mas poucos comunicantes, ou seja, poucos comungantes, pessoas que realmente se alimentam na comunhão de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, já entendemos por que é necessário fazer a ação de graças depois da comunhão.
Na realidade, você pode esquecer a palavra ação de graças. O que é necessário é que você, depois de ter recebido a comunhão, esteja um tempo com o hóspede que está com você, que é Jesus Cristo. Nós sabemos que, pela teologia, que Jesus Cristo está conosco na comunhão enquanto estão presentes as espécies eucarísticas. Isso quer dizer o seguinte: você recebeu a hóstia, aquela hóstia é fininha, sutil. É necessário um tempo para o seu organismo digerir a hóstia, a aparência de pão. Então, enquanto as aparências de pão estiverem no seu corpo, Jesus está fisicamente presente no seu corpo. Isso quer dizer que ele está tocando o seu corpo, tocando a sua alma, tocando todo o seu ser com a sua divina humanidade. Ora, para que isto seja verdadeiro alimento espiritual, para que isto dê a você as graças que estão ali à sua disposição, para que você absorva isto, é necessário que você, então, se detenha um momento com Jesus. Então, você pode até esquecer a palavra ação de graças, se você quiser. O importante é você não ignorar o hóspede que está lá, Jesus, que está com você. E a beleza de nós comungarmos é que nós sabemos que estamos sendo alimentados com a garantia do sacramento. Ou seja, é algo ex opere operato, é automático. Ou seja, está lá à sua disposição. Não é algo que é provocado pelo seu esforço. A graça está lá, ao alcance da mão. Basta você abrir a mão. Então, é aqui que nós então temos que comungar e comungar bem. Então, quando você comungar, pense no seguinte: você tem um corpo, não tem? Quais são as grandes dificuldades do nosso corpo? As grandes dificuldades do nosso corpo estão no campo dos desejos e no campo da nossa fortaleza. O corpo de Jesus é puríssimo, castíssimo. Os seus desejos podem ser curados por esse corpo casto e puro. O corpo de Jesus, ele é forte. A sua preguiça, a sua falta de paciência, a sua falta de perdão pode ser curada por este corpo que é forte. Capital FM. É isso aí, povo de Deus. Chegamos ao final do programa Trocando Ideias, abraçando todos que estiveram conosco hoje. Podem agradecer aí, pessoal. Maxwell. Boa tarde a todos e agradeço a Deus por mais uma tarde, mais um programa maravilhoso. E até o próximo, se Deus quiser. Anderson. Valeu, Oséias. Um abraço a todos, indistintamente. Quem estiver ouvindo, Deus abençoe. Andresa. A todas as pessoas que nos escutam neste momento pelas ondas da Rádio Capital do Caju, um grande abraço, até a próxima. Geilson. Obrigado a todos que estão com a gente nessa tarde. Até o próximo encontro. Kelvin Marques. Obrigado, galera. Um abraço para vocês. Shalom do Pai. Fiquem todos com Deus. Um ótimo fim de semana. Tiago Silva. Valeu, povo de Deus. A paz de Jesus, amor de Maria. Amém? Tchau. Auremi, aquele abraço, Auremi. Quer falar também no ar? Deus abençoe. Até sábado, com a graça de Deus, com mais um Trocando Ideias. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. O programa que você ouviu foi de produção independente, de responsabilidade de seus realizadores.